Olá, meu nome é João Paulo Moraes, bem-vindos a esse curso de Blockchain para desenvolvedores. Esse não é o meu primeiro curso na área de blockchain, mas eu resolvi agora gravar um curso realmente introdutório. Os outros cursos que eu tenho, eles não são tão introdutórios. Eles esperam que o aluno, que a pessoa que está assistindo o curso, já tenha algum conhecimento prévio da ideia de blockchain, já tenha, já acompanhe esse mercado de alguma forma, saiba o que é um token, já tem um entendimento prévio do que é uma carteira, uma conta. Já esse curso não. A ideia desse curso é ser totalmente introdutório para aquela pessoa que já ouviu falar em blockchain e Bitcoin, mas não sabe nada sobre o assunto. Eu chamei ele de blockchain para desenvolvedores, que a ideia é ensinar a blockchain, mais precisamente a blockchain da rede Ethereum e das redes compatíveis com a rede Ethereum, para desenvolvedores, para pessoas que querem desenvolver os chamados contratos inteligentes ou smart contracts. Porém, ele também vai servir para aqueles curiosos, para aqueles investidores que querem entender melhor no que estão investindo, por que há tantos tipos de blockchain e o que a gente pode fazer nas blockchains, que tipo de contrato, o que é um token fungível e um token não fungível, como é que funciona uma plataforma descentralizada de finanças, como a Uniswap ou a PancakeSwap. Todos aqueles interessados nessas áreas são bem-vindos ao curso. É interessante que você que está assistindo tenha alguma familiaridade com desenvolvimento, com programação, mas não é totalmente imprescindível. Se você é uma pessoa que sabe usar bem a internet e está disposta a aprender, seja bem-vindo também, que se você for uma pessoa safa, você vai conseguir acompanhar o curso. Eu vou tentar ser o mais, não vou dizer básico, mas vou dizer assim, começar do básico, mas ir se aprofundando. Não vai ser básico no sentido de que você vai sair sabendo só o básico. Não, eu quero que as pessoas saiam sabendo fazer as coisas, entendam o que estão fazendo, porém não necessariamente que elas tenham conhecimento prévio do assunto. Então vamos lá, eu vou me abaixar aqui, me diminuir e botar o PowerPoint para rodar, para a gente começar mesmo do nada. Blockchain para desenvolvedores. A blockchain, ela começa com o Bitcoin em 2009. A ideia de blockchain é mais antiga do que o Bitcoin em 2009. O Bitcoin usa a ideia da blockchain, porém ela começa a se popularizar em 2009 com o Bitcoin. E o Bitcoin, ele chega para resolver um problema. Por exemplo, vamos dizer que nós temos duas pessoas, Ana e Bob. E Ana quer mandar um dinheiro para Bob. Então ela pode, se ela tiver moeda, né, ela pode ir lá no Bob e dar o dinheiro para Bob. Só que isso é um sistema muito arcaico, né? Ela tem que ir lá pessoalmente entregar o dinheiro para Bob. Vamos dizer que Bob mora muito longe. Então ela acha uma pessoa intermediária, por exemplo, Maria. Maria, vamos dizer que ela mora a metade de distância entre Ana e Bob. Então Ana vai lá e dá R$50 para Maria, Bob faz o mesmo, e agora Ana e Bob podem trocar dinheiro através de Maria, por exemplo. Se Ana quiser passar R$10 para Bob, ao invés dela ir até o Bob, ela simplesmente liga para Maria e diz: Maria, daqueles R$50, dá 10 para o Bob, manda 10 para o Bob. Então Maria vai lá e ela tinha anotado lá que Ana tinha 50, ela diminui. Bom, agora a Ana tem 40 e o Bob tem 60. Né? Se você pensar, é isso que um banco faz. Um banco, quando ele transfere dinheiro, ele não está transferindo nada físico, certo? Se ele está transferindo dinheiro da Ana
para o Bob, o banco simplesmente tira dinheiro da conta da Ana e transfere para a conta do Bob. É isso que a gente vai fazer aqui também. Só que existem duas formas de fazer essa transferência. Vamos voltar aqui. Uma é simplesmente essa: você diminuir o dinheiro da Ana e passar para o Bob, ou você pode ter um livro de registros. O que seria um livro de registro? O banco vai lá, quando a Maria depositou os R$50 ou entregou os 50, quando a Ana, perdão, entregou os R$50 para a Maria foi lá e anotou no livro de registros: Ana depositou 50. O Bob fez o mesmo. O Bob foi lá e depositou 50, a Maria anotou: Bob depositou 50. Quando a Ana vai e liga para Maria e diz: Maria, envia 10 para o Bob, de vez ela pegar e botar Ana 40 e Bob 60, ela escreve: Ana enviou 10 para Bob. E daí, quando a Ana quiser saber: Maria, quanto eu tenho? Maria vai lá e vê: bom, ela depositou 50 e enviou 10. Então ela sabe fazer conta. Ana, você tem 40. E o Bob: eu tenho quanto? Bom, mesma coisa, vai lá a Maria. A Maria vai ver: bom, Bob depositou 50, Ana enviou 10 para ele. Bob, você tem 60. É assim que o Bitcoin foi pensado. Certo? O Bitcoin, ele é um livro de registros, onde estão registradas todas as transações já feitas, desde a primeira, em 2009, até a última, que foi feita alguns segundos atrás. Certo? Isso aqui eu queria que ficasse claro. Tá? O Bitcoin, ele foi pensado como um livro de registros. De registro de quê? De uma moeda chamada Bitcoin. Qual é o problema dessa situação de você ter Ana, Maria e Bob, e Maria ter lá um livro de registros que registra o que Ana e Bob possuem? Bom, primeiro, Ana e Bob precisam confiar em Maria, né? Porque só quem tem um livro de registros é Maria. Outra coisa, se acontecer uma coisa com Maria, Ana e Bob perdem o dinheiro. Tá? E aí vamos pensar no banco, mesma coisa. Você tem que confiar que o banco está guardando o seu dinheiro certo, que ele está anotando tudo corretamente, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que confiar que o banco não vai quebrar. Certo? Se o banco quebrar, você perde seu dinheiro, ok? Terceiro ponto. Por que a Maria faria isso sem receber nada em troca? Não vai fazer, tá? Por isso que o banco cobra taxas. O banco cobra taxas porque ele não é uma instituição filantrópica. Ele não vai fazer isso por nada, ok? Então, isso é o tipo de finanças centralizado, porque Maria fica cuidando de tudo. Ela cuida do dinheiro de Ana e Bob. Mas Ana e Bob não querem mais isso. Eles não confiam mais em Maria e Maria também não quer. Mas ela gostou dessa ideia de ter um livro de registros. Então ela, não quero mais ser um banco. Vamos agora todo mundo guardar o dinheiro de todo mundo. E aí a gente liga para o outro e diz: manda para quem, manda para quem. Tá. Então com quem vai ficar o livro de registros? Bom, vamos distribuir o livro de registros, né? Vou pegar o livro de registros, toma para você, Ana, toma para você, Bob. Agora, cada um dos três tem o mesmo livro de registros e está todo mundo feliz. Veja que não é nada mais centralizado. Agora, tanto Ana, quanto Maria, quanto Bob, eles estão em pé de igualdade. Não está mais centralizado em Maria. Agora, esse livro de registros, ele está descentralizado. Mas aí surgem novos problemas. Por exemplo, Bob vai enviar 20 para Ana. Então, a Ana bota lá, Bob enviou 20 para Ana, Maria bota lá, Bob enviou 20 para Ana,
Bob bota lá, Bob enviou 20 para Ana. Mas repara bem no livro do Bob. Olha o item 2. Bob depositou 60. O da Ana, Bob depositou 50. O da Maria, Bob depositou 50. E aí? Quem está certo? Bom, está certo que Maria e Ana são 2 contra 1. Mas se chegam 2 amigos de Bob querendo participar dessa brincadeira e ele manda o livro dele para esses 2 amigos, vão ser 3 contra 2. Bob vai ter maioria e ele alterou o livro de registros. Então isso é um problema. Como é que você garante isso? E aí tem os problemas com a descentralização. Você tem que criar um sistema onde o livro de registros seja imutável. Você não pode permitir que Bob faça o que ele fez, que ele altere o livro de registros. Você tem que decidir quem vai registrar a próxima linha, porque vai que isso cresce muito. E aí você começa a ter livros diferentes. Bob quer mandar para Ana. Então Bob coloca, Bob enviou 20 para Ana, mas Ricardo, que está lá longe, mandou não sei quanto para José. Então os 2 botaram transações diferentes na mesma linha. E aí? Como é que você decide quem tem o direito, quem vai escrever a próxima linha? É um problema. E outra, nem todo mundo vai querer ficar registrando. Alguns querem só usar, não querem ficar registrando, que dá muito trabalho. Então, por que eu vou ficar registrando? Por que eu vou ter o trabalho de registrar? E a Maria, por exemplo, ela não quer mais registrar, ela só quer usar. Ela só quer mandar o dinheiro para um, mandar para outro, ligar para perguntar, mas ela não quer ter o trabalho. Então, qual é o incentivo para alguém ficar atualizando o livro de registros? E aí, em 2009, uma organização, um grupo de pessoas chamado Satoshi Nakamoto, resolveu esses problemas. Resolveu esses problemas utilizando várias ideias que já estavam em voga, certo? Uma delas era a blockchain e criou a Bitcoin. A Bitcoin não é a primeira moeda digital, existiram várias outras tentativas, mas foi a primeira que conseguiu resolver todos os problemas envolvidos de você ter um livro de registros descentralizado, imutável, dificilmente adulterável. Quase impossível você adulterar esse livro de registros. Como é que ele fez isso? Usando criptografia, muita criptografia, utilizando algo chamado mecanismo de consenso, que a gente vai ver. E qual é o incentivo para alguém ficar atualizando? Bom, aí vem o Bitcoin, certo? O Bitcoin, ele é a moeda do livro de registros e ele também vai ser o incentivo para a pessoa ficar atualizando. Aquele que atualiza o livro de registro ganha, recebe em Bitcoin. Vão ser os chamados mineradores. E ele também utilizou a ideia de uma blockchain. E aí que se propôs, o que é a blockchain? A blockchain é um livro de registros. Novamente, eu quero deixar isso claro, certo? Por que ele é uma blockchain? Porque esse livro de registros, ele ocorre em blocos. Cada bloco tem alguns registros, ok? Aqui está um exemplo. O bloco 1 tem 7 registros, o bloco 2 tem 4 registros, o bloco 3 vai ter tantos registros, tá? Essa questão de depositou, não existe um depositar Bitcoin, mas eu deixei aqui só para a gente ver isso depois. Então, blockchain, uma cadeia de blocos. Cada bloco tem várias transações e eles são ligados em uma cadeia. Vamos ver isso. Deu certo, isso deu muito certo. O Bitcoin foi o primeiro, se popularizou e as pessoas começaram a fazer forks. Forks são quando você faz uma cópia do que está sendo utilizado, do programa,
Geralmente é um programa que vai funcionar em paralelo, certo? Você faz uma cópia e aí você pode fazer mudanças e vai rodar em paralelo, certo? Então as pessoas começaram a pensar, uai, olha, se o Bitcoin deu certo e está valendo dinheiro, eu vou ter a minha própria criptomoeda, né? Minha própria criptomoeda. Eu vou criar um outro Bitcoin, o Cashcoin, o Bitcash, o Coincash. E as pessoas começaram a ter as suas próprias, criar as suas próprias, entre aspas, porque o Bitcoin, a blockchain não é de ninguém, mas você começa a replicar. E quando você pega do início, claro, é muito mais fácil você ter o controle. Então começaram a ter novas criptomoedas, tá? O Bitcash, o Cashcoin, e Memecoin, e aí vai. Começaram a se multiplicar e cada uma funcionava bem parecido com o Bitcoin, mas tinha outro nome. E todas elas tinham o mesmo propósito, eram livros de registros, só que aí são livros de registros separados. O Bitcoin tem um, o Cashcoin tem outro, o CashZ tem outro, e por aí vai. Só que começaram a pensar, bom, cada um deles tem toda uma estrutura para cuidar. Cada um desses forks é uma blockchain diferente. E a blockchain, ela precisa de muita gente para funcionar. Tá? A gente vai ver isso, mas ela precisa de muita gente, não é 3, 4 pessoas. E aí começou a ter a ideia, bom, ao invés de ter 10 blockchains diferentes para eu ter 10 moedas, por que eu não tenho uma blockchain só e eu altero a ideia da blockchain para, no livro de registros, eu ter mais de uma moeda, certo? E aí começou a ter essas evoluções, certo? Uma blockchain, por exemplo, que ao invés de você botar só Ana depositou 50, você podia botar Ana depositou 50 na moeda A, Bob depositou 50 na moeda B, Bob enviou 15 para Maria da moeda B. Veja que aí você passa a ter um livro de registros onde você pode colocar várias moedas. Isso já foi uma primeira evolução do Bitcoin. Você tem uma blockchain com um livro de registros que não lida só com uma moeda, mas com 3, 4, N moedas. E aí vem a grande revolução em 2013, quando um cara chamado, um jovem, um garoto, Vitalik Buterin, esqueci o nome do homem, agora já foi, Vitalik, jovem Vitalik, certo? Ele pensou, bom, se a gente pode ter uma blockchain que você escreve na transação a moeda, por que você não pode escrever qualquer coisa? Por que você não pode escrever num contrato e em cada transação, nas transações, você escrever rotinas para serem executadas por um contrato? Foi a grande revolução das blockchains. Foi a rede Ethereum. A rede Ethereum, ela criou uma blockchain que vai servir e serve como um computador global, onde você pode não apenas transferir moedas, mas qualquer tipo de informação. Você pode rodar qualquer tipo de programa escrevendo no livro de registros da blockchain. E esse livro de registros é imutável. Isso começa a funcionar em 2015 e aí dá-se a chamada segunda fase, ou primeira revolução das blockchains. E essa rede Ethereum e todas as blockchains compatíveis com a rede Ethereum que a gente vai estudar a fundo nesse curso. E aí vem a pergunta: esse livro de registros,
certo? Aonde ele está? Quem toma conta dele? Qualquer pessoa. Lembra-se que ele está distribuído na Ana, na Maria e no Bob. Então, ele está distribuído em vários computadores ao longo do mundo. Cada computador desse é chamado um nó. Existem diferentes tipos de nós, mas cada um é um nó e cada nó possui o livro de registros. Alguns possuem o livro todo, outros possuem apenas parcialmente. Existem os nós completos, os nós leves, nós vamos ver isso também. Mas a moral da primeira aula é que o blockchain é um livro de registros que é uma cadeia de blocos. Cada bloco tem várias transações, vários registros, e esse livro de registros é o mesmo distribuído em vários nós ao longo do mundo. Então é isso para essa primeira aula. Eu fico por aqui e espero vocês na nossa segunda aula de blockchain para desenvolvedores. Um abraço.